Rostano Klingler, através da nossa irmã Ivana Heiske, que vai dizer algumas palavras sobre ele. Boa noite a todos. Bom, eu acho que apresentar o Rossandro é quase, bater, chover no molhado, porque todo mundo conhece Rossandro Klingler, que vive em Campina Grande, na Paraíba, de profissão é psicólogo, é educador, mas a gente quer falar do espírita. Então, Rossandro é um trabalhador espírita, desde muitos anos, trabalha no movimento espírita lá em Campina Grande e hoje já levando a mensagem espírita para o mundo inteiro. Mas nós também precisamos falar do Rossandro, escritor, que tem vários livros publicados, que leva também a mensagem espírita por meio do livro, mesmo não sendo um livro espírita, como disse bem o Juquinha, mas a mensagem do espiritismo está lá, colocada. Mas a gente também tem que falar do ser humano, que é esse irmão, um amigo, meu afilhado, que a gente ama demais e que tem um coração enorme, generoso. Então, seja bem-vindo, Rossandro, você está em casa. Passando então rapidamente a palavra a ele, para que se possa falar sobre seu tema hoje, que é nada irá nos afastar do amor de Deus. Exato. Esteja à vontade. Boa noite a todos. Fiquei parecendo aqueles microfones de Roberto Carlos, né, Márcia? Tá vendo? São tantas emoções. Se eu tirar, eu levo choque, tu não sabe? Meu pé, eu fico nervoso enquanto falo, muita gente não sabe disso. Aí meu pé começa a suar. Quando é o microfone com fio, eu levo choque. Então é melhor ele ficar aqui para ninguém ter uma videocacetada filmada hoje à noite. Bom, dizer da minha alegria, a Radiação Espírita foi a primeira casa espírita que eu falei em Goiás, né? Primeira vez que eu vim aqui fazer uma palestra numa casa espírita foi aqui, né? Então estou voltando, né? De certo modo. Prazer todo meu estar aqui. Obrigado por terem vindo, por a gente estar podendo compartilhar essa noite para falar do nosso Mestre Jesus e daquilo que Ele nos traz e como Ele nos convida a viver uma vida bem diferente do que a maior parte de nós tem levado. Durante quase 20 anos eu atendi em consultório, ainda hoje eu trabalho como psicólogo em tudo que eu faço, seja na educação, seja em palestras, em livros, em cursos, tudo é lidar com o comportamento humano. E, obviamente, nós escutamos em atendimento fraterno, numa conversa, num canto de mesa, num elevador, num condomínio, na rua, num aeroporto. É tão comum, as pessoas sempre chegam para falar sobre como elas estão e sempre há um sentimento de dor, de angústia profundo. E quando você escuta, sempre há um sentimento profundo de culpa. E esse sentimento de culpa gera nas pessoas uma sensação de não merecimento do amor de Deus, fazendo com que a gente desenvolva certos padrões psíquicos que Emmanuel vai chamar de monoideísmo, que é uma ideia única que fica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, não chamaria de oportunidade, né? Mas o desprazer de passar a noite inteira com uma acusação na mente, assim, a mente, você não presta. Como é que você fez isso? Que ridículo. Ou então, fazendo outro movimento. João é que não presta. Como é que ele fez isso comigo? Que ridículo. Geralmente acusando-se ou acusando as pessoas. Acusando-se ou acusando as pessoas. Esse processo, ele vai gerando em nós um afastamento profundo de tudo que tem de disponibilidade de Deus para a nossa vida. Porque Paulo manda uma carta, ela é uma carta muito significativa. Quando ele faz, eu quero ler exatamente o trecho que eu reservei para que a gente possa pensar hoje aqui sobre isso, quando ele diz o seguinte, que direis, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira questão é, se Deus é por mim, por você, e o é, quem pode ser contra nós? O maior inimigo que existe, nós mesmos. Uma mente que se acusa, que se menospreza, que se sente menor, que se compara e que o tempo inteiro está num sentimento de menos-valia, sentimento que está muito abaixo de tudo que permite. Mas Paulo ele vai além disso, ele começa a fazer um conjunto de metáforas em que ele chega à conclusão, que ele diz assim, mas todas as coisas,
Está escrito de tal modo que estou certo, ou seja, Paulo chega à conclusão, analisando tudo que ele vivenciava, não só por ter conhecido Jesus ali naquele primeiro momento em Damasco, porque foi um processo, não foi ali que aconteceu a conversão de Saulo em Paulo, ele foi convertendo-se ao longo de sua trajetória. Ele vai dizer assim, porque eu estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestadas, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tem noção do que ele está dizendo aqui? Tem noção do que ele está dizendo? Basicamente se você não está pleno, e plenitude aqui não tem nada a ver com prosperidade financeira, pelo amor de Deus. Plenitude é um estado de sentimento de gratidão, porque a própria vida é um milagre por si. Ter vindo para cá. Talvez algumas metáforas possam fazer com que a gente entenda melhor isso. Imagine então que eu chegasse para meu querido amigo irmão Renner e dissesse, Renner, você me dá 100 milhões pelo seu olho direito? Tu me dava? 1 bilhão pelos dois. Renner tem 2 filhos lindos, que são como sobrinhos para mim. Um está aqui, o outro ficou em casa porque está jogando bola. Tem coisas melhores para fazer do que vir o tio falar, obviamente. Na idade dele eu também faria a mesma coisa. Se Renner vendesse por 1 bilhão os 2 olhos que ele tem, ele deixaria de ver o milagre do rosto dos filhos. Vocês contabilizam isso quando acordam e veem quem amam? Contabilizamos, por exemplo, que o sol nasceu de novo, que o planeta continua girando, a gente consegue respirar. Quais são a quantidade de manifestações imensas do amor de Deus que não está mais na nossa conta de uma alma que só cobra o que falta e não agradece pelo excesso de amor já manifestado na nossa vida. Entregue diariamente. Poder estar aqui. Ainda mais eu que vim de avião, fico tão feliz que eu cheguei. Porque, embora a gente saiba que é um dos meus modelos de transporte mais seguro do mundo, a sensação lá em cima é de muita vulnerabilidade. Ainda mais quando faz um solavanco. E o céu lá de Salvador, quando a gente fez a conexão, não estava fácil. Então, o milagre de ter saído de casa às 9 da manhã e ter chegado por aqui, a gente está podendo conversar e está podendo viver essa experiência. Na verdade, é como se ele dissesse assim, o que você não tem mais contabilizado na sua vida, que faz com que você sinta que Deus se afastou, quando Ele está sempre presente. Talvez aquela poesia de autor desconhecido, tão musicada, Pegadas na Areia, fale um pouco para a gente daqueles momentos em que a gente se sente tão abandonado, que a gente acha que Deus esqueceu. Quem já não passou por um dia que pensou assim, eu acho que Ele não visualizou meu WhatsApp. É gente demais. Eu até vi que ficou azul, Ele viu, mas sabe quando alguém vê e não fala com você e você se sente ignorado? Dá uma sensação de cancelamento psicológico, E na nossa carência imensa a gente faz, você não viu não, você já visualizou, responde. Porque a gente acha que o ser humano está lá disponível para a gente, como se fosse um atendente de call center. E a pessoa tem a vida dela, tem outras coisas, e a gente acha que é assim, bem, Deus está digitando para me responder. Deus lhe respondeu antes de você digitar. Essa é a questão. O problema não é a resposta do alto, é nossa incapacidade de ler a resposta que já foi dada. A vida por si é um milagre e diariamente respostas nos são dadas em coisas tão simples que deixamos de contabilizar. E é por isso que muitos de nós só sentem esse amor quando ele falta. Quando a mãe que nós amamos vai para o plano espiritual, quando alguém que a gente ama começa a mostrar que está indo, a gente começa a sentir a falta do que estava lá dado e que parecia uma coisa conquistada e não é. Na verdade, por exemplo, num casamento a gente aprende, quando a gente quer ter um casamento feliz, que a gente está sempre conquistando e reconquistando a pessoa. Que a gente está todos os dias olhando novas nuances, novas perspectivas e novas formas de amar aquele ser que decidiu, sem ser da nossa família, sem ter nascido com a gente, desenvolver uma outra história. E é um desafio incrível.
em que você vai percebendo que precisa desenvolver algo fundamental neste relacionamento para que ele dê certo. É intimidade. A gente sempre diz assim, né? Já comeu 1 quilo de sal com fulano? Ou seja, como sal você come muito pouco, para quem tem juízo, né? Tem quem não tenha. Você leva muito tempo para comer 1 quilo de sal, significando dizer que a metáfora é, você já comeu com essa pessoa 1 quilo de sal, já passou tempo suficiente para conhecê-la profundamente, para dizer se vale a pena estar com ela? E intimidade é uma coisa engraçada, porque eu lembro que quando eu comecei a namorar com Janine e a gente casou, a gente, quando está recém-casado, ainda hoje a gente adora muito receber amigos e parentes, sempre. Ivana já esteve lá em casa, Renner. Então a gente gosta muito de receber. E aí, no começo do casamento, como eu sou uma pessoa que tem o déficit de atenção e hiperatividade, uma das características de quem tem déficit de atenção e hiperatividade é não ter filtro. E dizer o que era só para ter pensado. Sabe quando você só podia ter pensado e nunca ter dito? E como eu sempre tenho essa dificuldade de pronto falei, ela, olhe, quem está vindo aqui em casa hoje é minha tia fulana de tal. Pelo amor de Deus, não venha com suas piadas. Cuidado com suas brincadeiras, seus comentários, ela pode entender mal. Ela me deu assim uma lista, sabe, Ivana, um checklist de cuidado como se comportar com tia fulana. Beleza, me controlei a noite inteira. Anos de casamento depois, como é que acontece hoje em dia? Ela faz assim, ó. Não é isso? Vai daquele olhar e você, por Bluetooth, você puxa um pacote de dados, capta um monte de informações. Só aquele olhar já diz um monte de coisa. Diz, por exemplo, tá bom. Cala, pelo amor de Deus. Cuidado. Não, não comenta não. Deixa assim. Tudo isso é dito com vários olhares. Eu lembro que uma vez estávamos num restaurante, numa fila, e uma amiga em comum fez o seguinte comentário. Rossandro, você tem voado muito, né? Por causa das palestras, você gosta de voar de Gol? Não, eu vou no que for melhor para mim em termos de trajetória. Eu deixei de voar de Gol, porque tem muito pobre agora voando de avião. Aí, quando eu ia desenvolver um debate, a minha esposa fez... tipo assim, vamos só jantar hoje? Vamos, eu não quero isso. Aí eu, que massa esse restaurante novo que abriu aqui, né? Tá na fila, tal. Sabe, isso é a intimidade. Agora você pensa, o nível de consciência que a minha esposa tem de mim e eu dela é muito pequeno em relação ao fato que somos humanos, temos uma cota gigantesca de inconsciência até na relação que nós temos com nós mesmos, mas Deus é onisciente. Entenda que Ele te entende no nível de profundidade que você não pode tangibilizar, perceber. Mas quanto mais você desenvolve intimidade nesse relacionamento com Deus, mais você fica convicto que sim, nada pode nos separar do amor de Deus. São coisas pueris a coisas complexas que manifestam-se. Durante a pandemia, eu vi um fenômeno bem simples que mostro isso para vocês. Durante a pandemia, nós desenvolvemos o saudável hábito de usar álcool quando chegamos em casa. E como eu tenho uma adoração por limpeza, minha esposa disse que um presente de aniversário para mim é veja com papel toalha, eu vou ficar feliz. Eu tenho mania, eu adoro limpeza, especialmente porque eu sigo aquele axioma de Hermes Trismegistus, o que dá dentro é igual ao que está fora, o que está fora é igual ao que está dentro. Quando eu não consigo limpar por dentro, eu limpo por fora, que vai organizando. É verdade, tem várias experiências. Você começa a limpar, e você vai se organizando internamente. E quanto mais desorganizado fora está, mais desorganizado dentro está. Então, às vezes, é mais fácil limpar fora. Aí eu adoro, aquilo me relaxa. Bota um podcast, fica lá escutando o negócio, vai limpando, tal, aquilo vai me dando lavar banheiro me pacifica de um jeito. A água sanitária tem uma coisa meio que incenso para mim. Aquilo me dá uma paz imensa. Né? Tipo, limpou, tá? Não sabe aquela coisa assim? E nesse dia, domingo agora, eu tinha aqueles spray de álcool. Eu comecei a me acostumar a não usar mais o Veja, usar o álcool. Domingo, eu quis esquentar o almoço e apertava e nada. Aí eu fiz, que droga! Não acende. Aí eu fui, peguei a panela, coloquei do outro lado do cockpit do fogão. Aí quando eu liguei, acendeu. Quando eu olhei,
Tinha uma coisa exatamente como essa daqui, ó, uma garrafinha de álcool bem aqui do lado aqui, ó. Aí eu olhei e fiz, obrigado. Aí eu, só para testar, coloquei o álcool bem longe e fez, tss, ligou. Porque nada irá nos afastar do amor, da proteção de Deus. É tão fácil num dia ruim eu esquecer de um gesto tão delicado de amor, de coisas simples que acontecem. Lembro que uma vez eu fui pegar um avião, aí era um daqueles turbo-hélice, ATRs, que o povo morre de medo, mas é o modelo mais seguro de voar do mundo. Mas não adianta dizer isso para quem está dentro, porque ele balança mais que os outros, porque ele vai numa altitude menor. E aí, cheguei no aeroporto aqui no Brasil, e aí a moça fez, olha, infelizmente o voo foi cancelado, todo mundo irritado, gritando com ela, porque foi calculado mal o combustível e o piloto não tem combustível suficiente para chegar no destino. Aí o povo gritando com a mulher, moça, eu localizei um voo aqui perto, numa cidade há 2 horas, pode me dar esse? Tá, ela, claro, senhor, sei que a culpa não é sua, mas... enfim, já vi como vai ser aqui, ela me deu, aí o cara fez, e você não está com raiva não? Eu disse, não, senhor, eu teria muita raiva se o piloto dissesse isso no ar. Olha, infelizmente eu calculei mal o combustível, né? Então, eu não teria tido nem a classe de Chico Xavier, junto com o Emmanuel lá, eu tinha gritado, se o Emmanuel chegar, você já está desencarnado, você não está com medo, eu estou aqui. Então, na verdade, nós precisamos aprender a contabilizar as bênçãos simples e singelas do cotidiano, desde olhar o rosto que amamos toda vez que acordamos, até as mínimas proteções. E isso dá conta de um sentimento profundo de quem acessa o amor de Deus, a gratidão. Existe um autor chamado C.S. Lewis. Ele criou as Crônicas de Nárnia, muitos de vocês conhecem, mas C.S. Lewis é um grande estudioso de literatura e linguística mundial e um respeitado teólogo inglês. E um dos livros dele é Cartas do Demônio a um Jovem Aprendiz. O livro é uma metáfora em que ele ensina o jovem aprendiz como destruir a humanidade. E o objetivo é que a gente lê esse livro para basicamente ver as estratégias de todos os processos clássicos de obsessão e evitá-los. Uma vez que a gente conhece as estratégias de como nos destruir, nós evitamos conhecendo as estratégias. E numa das cartas, a 15ª, ele diz assim, uma das coisas que ajudará a gente a destruir a humanidade é nunca deixe a humanidade no presente. Nunca. É importante que a humanidade esteja no passado ou no futuro, nunca aqui e agora. E o jovem aprendiz pergunta, mas por quê? Por que não existe nada no futuro? Nada. Mas, porque tem alguma coisa no passado, eu quero que você se concentre em deixar a humanidade ansiosa, só pensando em amanhã. Ele pergunta, por quê? Porque no passado tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem trauma, tem tudo de ruim, mas tem uma coisa boa que eu quero que eles esqueçam. E o que é? A gratidão. A gratidão pela família possível, não pela que eu gostaria que fosse, e que me permitiu estar aqui. Gratidão. A gratidão pelos percursos, pelos professores, que sem eles nenhum de nós estaria aqui profissionalizado. As muitas pessoas que ao longo da nossa vida foram manifestando-se e oferecendo recursos emocionais, intelectuais, financeiros, nutricionais para que a gente estivesse aqui. As pessoas que, quando você pode, estão na tua casa e fazem tua comida. As pessoas que servem, porque nós vivemos uma sociedade que todos servimos uns aos outros. Gratidão. Não interessa a humanidade ser grata. Portanto, deixemos a humanidade ansiosa pelo futuro. É a próxima série, é a próxima temporada, é a próxima balada, é a próxima festa, é o próximo carro, é a próxima compra, é a próxima coisa. E nunca se viveu aqui agora por um único motivo. Só se ama hoje. Só se perdoa hoje. Só se agradece agora. As únicas horas que nós podemos, de fato, viver uma experiência de sentir o amor de Deus é aqui, neste momento em que nós estamos.
agora. Nós nunca fomos tão ansiosos. Se Jesus já falava, não vos preocupeis com o dia de amanhã, imagina hoje, ansiosos, conectados. As pessoas vivem hoje o que se chama em estudos de sociologia, antropologia, do mundo digital, de atenção parcial constante. Você está conversando com alguém, ela, só um minutinho, daqui a pouco eu falo contigo, tá? Pois é, o que é que você... Sim, peraí, que foto massa, peraí, deixa eu curtir. As pessoas não estão olhando, as pessoas estão se ignorando, elas estão se afastando, e o amor de Deus, ele é manifestado através uns dos outros. Essa presença acolhedora que está diariamente ao nosso redor, à nossa disposição, essa rede de afeto. Quando você vai escutar alguém que quer desistir da vida, você sente alguém que não está mais sentindo suporte afetivo nenhum e sente sobre si toda a culpa. A pergunta é: quem deseja que você acredite na mentira de que Deus não lhe ama? A quem interessa o sentimento de que você não pertence à filiação divina? O que você acha, quem ganha com o seu sentimento de se sentir excluído ou excluída é menor? Você acha que o pior defeito que você tem, aquela coisa que você tem vergonha, Deus não conhece? Você acha que isso é capaz de afastar? Aquilo que jamais você gostaria que ninguém visse, mas que Deus viu e ainda assim te ama, convidando para se transformar no seu tempo, do seu jeito. Você acha que Ele não lhe ama? Você acha quando, por exemplo, esse amor é tão imperioso que nós vivemos no ano passado uma divisão política imensa e muita gente aqui odiou um lado ou outro e desejou a morte de um ou de outro. Imagina o que é isso, é chegar para um pai e dizer: papai, eu te amo, mas se puder matar aquele meu irmão, eu agradeço. Imagina se ele atendesse essa solicitação. E ainda assim nos ama a nossa infantilidade, em que a gente se divide por bandeiras humanas e falíveis, esquecendo a bandeira do Cristo. Ainda assim Ele ama a gente. Não desiste. Porque nada irá nos separar do amor de Deus. A alienação política não irá nos separar do amor de Deus. Divisões ideológicas não irá nos separar do amor de Deus. Seus crimes pessoais, suas acusações noturnas, seu sentimento de não merecer, da vergonha e da culpa, nada disso vai afastar você do amor de Deus. Porque a compreensão de Deus sobre a nossa vida é profunda e incompreensível para nós. É como diz Paulo, uma paz que excede todo o entendimento. Aliás, Jesus diz, e que parece para a gente loucura. Mas quando você pensa em Davi, vivendo da experiência de tentar compreender a relação cósmica do Criador com Ele, você sente a profundidade com que Ele compreende a presença de Deus em nossa vida. Quando ele está lá como homem do campo, um homem rural, dono de uma fazenda, que entre eles foi escolhido para ser o rei, mas cuidava, porque não se trata da rainha da Inglaterra, que ela morreu, né? Ela morreu, porque eu pensava que ela não ia, mas ela foi. Tenho que mudar o exemplo, agora é o rei Charles, né? Que a gente fica pensando então que Davi está lá como se fosse o rei da Inglaterra, cheio de servos, num castelo. Não. Era um monte de homens do campo que colocavam: você vai ser o nosso rei, e ele continuava cuidando das suas ovelhas, ele continuava cuidando do seu ambiente. Era um mundo simples e rural, mas espiritualmente muito sofisticado. Muito. Há mais ou menos um mês atrás eu estava fazendo uma palestra junto com um rabino na Sociedade Paulista Israelense. E a sofisticação da compreensão dos evangelhos, dos textos, das manifestações, as combinações e as compreensões cada vez mais profundas de vários comentadores do Antigo ao Novo Testamento é impressionante. Mas é tudo muito simples porque se trata de amor. E um dia estava Davi nessa tentativa de fazer a grande questão teológica muito clássica nas religiões, que é: quem é Deus? Quem sou eu? E como nós nos relacionamos? Era simples a compreensão que Davi queria ter daquele relacionamento. E ele faz
o que a gente chama hoje em sociologia, em psicologia social, em neurologia, de ancoragem. Para tentar dar nome a algo novo e para mim agora incompreensível, eu vou usar o nome das coisas velhas que para mim são compreensíveis. Então, quando a gente viu a primeira vez uma coisa redonda voando, a gente chamou de disco voador. Porque eu conhecia coisas circulares, com o nome disco, e conhecia que a gente já dominava o voo. Então, era uma coisa redonda voando, um disco voador. Usamos nomes velhos para nomear uma coisa nova e não compreendida. Depois, nós damos o nome de objeto voador não identificado, OVNI. Assim, toda vez que algo novo acontece, eu uso a minha referência antiga para definir o que é novo. E assim foi o que Davi fez. Como o emo do campo saía, como se fosse daqui ao centro de Goiânia, dá uns 40 minutos de caminhada? Mais ou menos, pronto. Dá menos? 25, depende do passo, né? Eu estou entendendo. Mas vamos 25 para 40, velocidade e passo. A média é essa. Davi saía para caminhar uns 40 minutos de caminhada com suas ovelhas, porque aonde ele residia não tinha muito pasto verdejante. Então ele caminhava em busca de pasto verdejante, levava as ovelhas. E elas comiam. Depois aquele solzinho escaldante da Judéia, igual aqui quando está naquele período de seca. Né? A gente tem que lubrificar o nariz do Planalto Central aqui do Brasil. E aí, para voltar, ele pensava, 40 minutos de caminhada de novo. Antes delas voltarem, depois que elas comiam, e como era muito quente, para refrigerar, ele levava elas para um riachinho de águas que eram um pouco profundas, eram tranquilas, para que elas se refrescassem. E no final, quando ele ia voltar, ele pensava, mais 40 minutos, mas tem um atalho. E não tinha o Waze naquela época. Apesar de que o Waze, de vez em quando, coloca a gente em cada perigo, né? Mas, na maior parte das vezes, o Waze ajuda bastante. Davi não tinha Waze, nem estava de carro. Estava a pé, com um cajado e com a vara, e queria economizar tempo na volta para poupar as ovelhas. E tinha um percurso que conseguia chegar mais rápido, só que era perigoso, porque a gente sabe que atalho, geralmente, as pessoas evitam, porque não é simples. 2 montanhas eram tão próximas uma da outra que faziam sombra uma na outra, de modo que só tinha luz solar no meio-dia. Do resto do dia era meio escuro e tinha um precipício. Era um vale. Mas tinha uma encosta entre uma montanha e outra que as pessoas conseguiam economizar metade do tempo para voltar. Mas muita gente não ia porque os assaltantes, esperando alguém displicente passando por lá, roubavam o que a pessoa tinha e, para evitar que ela testemunhasse contra você, eles empurravam a pessoa e a pessoa morria. E a fama do lugar ficou muito ruim. O vale da sombra e da morte. No entanto, para poupar as ovelhas, Davi voltava por lá. E ele teve então o insight. E começou a fazer uma ancoragem psicológica. De tentar explicar o inexplicável, incompreensível e profundo através da sua vida rural e simples. Então é isso. O Senhor é o meu pastor. Ele irá me levar para pastos verdejantes. Ou seja, não irá me privar do mínimo para sobreviver. Depois irá refrescar a minha alma em águas tranquilas. Mesmo depois de um dia difícil, de uma noite, de um período longo de tribulação e desertos, chega o oásis celeste. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Paulo certamente faz referência aqui, porque nada irá me afastar do amor de Deus, ainda que eu tente acender o fogão com álcool do lado. São muitas as formas de percepção desse amor, e a grande dor é ver quantas pessoas não se acham merecedoras desse amor. A grande dor é ver quantas pessoas não sentem esse amor todos os dias manifestado. A grande dor é quantas pessoas não sentem porque ficam procurando as expectativas de um mundo doente para sentir que o amor está presente na própria vida. Nas comparações que são feitas de forma absurda hoje em dia, em que a gente, em menos de 14 minutos de rede social, deixa de produzir endorfina e passa a produzir cortisol, começa a deprimir, por comparações.
Existem estudos das mais variadas áreas, mostrando os impactos das comparações com redes sociais, o quanto isso tem destruído a humanidade. Nós somos a primeira geração que os filhos serão menos inteligentes que os pais, porque há 3 anos o QI médio mundial começou a declinar pela primeira vez na história. Nós somos uma geração em que as pessoas olham uma imagem na internet e imediatamente se desinteressam sexualmente pelo parceiro ou pela parceira, porque, por comparação, não tem quem ganhe de Brad Pitt. Aliás, não sei se vocês sabem que no filme o Luan Santana ganha. Léo Santana. Ah, tá. Você é um negão de tirar o chapéu, tá? Eu já fiz um programa de Fátima com ele, é dessa altura o cara, né? O que acontece? Naquele filme Troia, em que ele fazia um papel, né? Não sei se vocês sabem, mas na hora que ele corria, tinha um dublê para as coxas dele. Porque as coxas dele não eram boas para o filme. No mundo em que nem as coxas de Brad Pitt servem, você quer ter saúde mental? Então, imagina, nada irá nos afastar do amor de Deus, a não ser que eu, inconscientemente, infantilmente, permita. A não ser que eu olhe muito mais para o que o mundo me promete, falho, passageiro, ilusório, com filtros, editado, mentiroso, versus o eterno amor de Deus. A única forma do amor de Deus não me atingir é eu fazer uma escolha para que isso não aconteça. É a única forma. Ou porque me sinto culpado e menor, ou porque acho que o que eu faço é tão terrível que Deus me abandonou, ou porque entrei num circuito de culpa de tal modo que o obsessor faz, caramba, tu é muito melhor do que eu para destruir tua vida. Eu vou atrás de outro, porque tu é muito capaz. Aliás, estou fazendo um curso com você. Como se afastar de Deus? Aí não é para ter culpa, não? Sim, mas não para parar nela. Ela é só um apontamento de áreas da vida que precisam ser olhadas, acolhidas e transformadas. O que Joana vai chamar de trocar culpa por responsabilidade. Não é não se responsabilizar pelo que se fez, é se responsabilizar e modificar. Como ela diz, o ser consciente é aquele que nem se acusa, nem se culpa, nem se justifica. Tão somente se transforma. Veja como Paulo era psicologicamente essa pessoa. Porque você imagina o seguinte, por que Jesus, com um monte de discípulos que conviveram com ele, vai buscar Paulo? Ele não tinha um grupo de pessoas bem interessantes ao redor, por que ele não pegou Tiago, João, para cumprir essa missão? A imensa compreensão que tinha ele da alma humana, ele olhou no grupo e percebeu, eu preciso de um CEO. CEO é aquele Chief Executive Office, que é a pessoa que é contratada para dirigir uma grande corporação. Porque eu tenho que internacionalizar esse projeto aqui. Preciso de alguém que tenha uma visão internacional do processo. Então, eu vou trazer uma pessoa. Ele deve ter entrado no LinkedIn da época, viu uns currículos. LinkedIn é uma rede social em que as pessoas mais mentem. Você acha que é o Instagram? Não, a pessoa está desempregada e faz, estou em momento sabático. Ninguém está infeliz no LinkedIn, todo mundo está bombando no LinkedIn. Mas aí Jesus entrou no LinkedIn, quer uma pessoa com esse perfil, veio um headhunter lá, tem um cara chamado Saulo, mas ele é da empresa rival. Está na oposição. Não, deixa comigo, basta ele me ver, que ele vai entender o projeto, quem sou eu. E aí, por que ele? Olha as características psicológicas desse homem. Chega Saulo, na porta de Damasco, a ponto de matar mais um servidor do Evangelho. Mais um homem que tinha uma profunda convicção de seu povo, de sua crença, de sua fé, que cantou e que fez o seu bar mitzvah aos 14 anos e recitou a Torá, e que botou o seu kippá, e que era discípulo de Gamaliel, e que vivia uma experiência profunda, esperando como todo aquele povo o Messias. E ele esperava, sinceramente, no coração, com os sinais bem diferentes do que Jesus manifestou, mas ele esperava. Quando Jesus chega diante dele, por um evento muito mais místico do que racional, ele percebe quem Jesus é e percebe que Jesus é simplesmente aquele
que todos os profetas do Antigo Testamento cantaram e louvaram e esperaram. Era ele o motivo deles terem suportado desertos, suportado prisões, escravidão no Egito, na Babilônia. Tudo era justificado porque eles estavam esperando o Messias. E simplesmente ele não só não percebeu, como matou o primeiro grande mártir, que foi Estevão. Imagina se você tivesse cometido um crime e sem querer ter atropelado o filho de alguém. Imagina isso. Imagina então que um dia você chega num hospital com o seu filho doente e você descobre que a pessoa que vai fazer a cirurgia do seu filho é o pai ou a mãe daquela criança que você matou e fugiu para não ser preso. Como você se sentiria? Tomado de culpa? De autodesprezo? É o sentimento comum de um ser humano infantil que, em vez de se responsabilizar, só se acusa. Paulo tinha matado Estevão, estava indo em busca de outras pessoas para cometer crime semelhante. Encontra Jesus, entende tudo, e em vez de se culpar e se destruir, ele diz assim: o que queres que eu faça? Paulo não perdeu um segundo com culpa. Ele imediatamente partiu para a reparação. O que queres que eu faça? E Jesus deu uma resposta pronta. Já que você perguntou, vamos fazer assim, começa com a mudança do nome. Saulo é muito judeu, eu quero uma coisa mais cosmopolita, romana. Paulo fica melhor. Eu quero que você faça viagens e não tem Waze, nem muito carro, nem muito menos avião, vai ser no lombo do jumento. E assim que você disser que está do meu lado, toda a sua comunidade vai lhe rejeitar, você vai passar fome, necessidade, vai ser cancelado. Ninguém mais vai lhe seguir no Instagram da Judéia. Se prepare que vai ser punk. Até quem você está indo está com raiva de você, que são os meus. Então você não vai ter nem apoio aqui, nem aqui. É deserto, meu amigo. Vai ter que viver do próprio dinheiro. Baixa a crista para que Cristo cresça. Você vai viajar, você vai ser cuspido, ignorado. E finalmente, numa última viagem, você vai estar em Roma. Vai ter uma pessoa meio com um surto lá. Vai dar uma surtada chamada Nero. Vai tocar fogo na cidade. E vai fazer uma coisa muito comum no futuro, num país que eu ainda vou criar, vão culpar a oposição. E a oposição vai ser você. E vai mandar cortar a sua cabeça. Beleza, topa? Não, Jesus, assim, beleza. Entendi que você é o cara. Vou voltar para a Judéia. Vou ler teus manuscritos. Não, Jesus não deu receita de bolo. Deus não dá receita de bolo. Ele apenas pergunta: você quer sentir o meu amor? Quer também carregar a cruz? Porque não só vem o lado glamouroso, a gente só vê o lado glamouroso, que é o que as pessoas manifestam, não é? Quando tudo está bem, ninguém conta as noites inteiras sem dormir, as calúnias, as difamações, as intrigas de bastidores, e você escolhendo a quem escuto, ao Cristo ou aos homens, porque eu não posso parar. A quem eu vou satisfazer, porque eu não posso parar. Mas quando você abre, é impressionante. Quando você se permite ser tocado pelo amor de Deus, você não se sente mais só. O abandono que pode ter tomado conta da sua vida, em que ninguém mais quer saber de você, Deus quer saber de você. E com Deus, qualquer um de nós é maioria. Você e Deus, em qualquer pelenga do mundo, é uma maioria. O mundo inteiro te abandona, Deus não. Você está muito bem acompanhado. Ninguém te respeita, Deus sim. Você está muito bem acompanhado. Ninguém mais acredita em você, Deus nunca duvidou de você. Você está muito bem acompanhado. Todo mundo te condena, inclusive, sobretudo você. Mas Deus não. Você já está perdoado. Falta você aceitar o perdão. Falta você aceitar o amor. Falta você viver essa experiência. Portanto, todas as noites de acusação cessam.
de culpa e desespero cessam. De sentimento de ser menor e incapaz cessam. Porque eu não olho mais para o lado, eu olho para frente. Eu não olho mais para o instrumento que alguém na orquestra da vida está tocando. Eu olho para o meu instrumento, olho para a partitura do Evangelho, para o regente chamado Jesus, e resolvo tocar o instrumento que me foi dado. Sem lamentar, porque eu toco um eboé, o outro um violino, o outro piano. Não, tocar o meu da melhor forma possível, como a gente viu nessa apresentação tão linda do coral, em que as vozes foram se somando para dar a beleza da harmonia, que inclusive o silêncio compõe na pausa a melodia. Às vezes a vida é assim, tem desertos, tem silêncios, tem pausas, fazem parte da construção da melodia da sua existência, da minha existência, da nossa existência, e em todos os momentos Deus está lá. Deus está lá no momento que todo mundo te abandonou, Deus está lá. Deus é aquele que está presente na sua vida quando você recebe um filho no berço e sente o que é aquela, para quem está ainda mais com criança pequena, que está doido para dormir, né? Aí entende o que significa aquela música. Hoje eu quero paz de criança dormindo. Já 3 meses querendo dormir, quando a criança dorme, você sente paz. Paz porque ela está dormindo e paz pelo silêncio belo da chegada de um espírito que está voltando para o seio da família para continuar a construção de sua trajetória. Esse mesmo Deus vai estar segurando sua mão se por acaso seu filho for antes de você para o plano espiritual da vida. Ele vai estar lá. Quando parecer que o desespero vai tomar conta de você, Ele vai estar lá. É preciso enxergar. É preciso olhar. É preciso perceber. É preciso se deixar inundar por esse amor. É preciso deixar as acusações de lado. É preciso tão somente modificar comportamentos, sabendo que leva tempo, que não é mágico, que não é do dia para a noite. É preciso perdoar-se porque ainda não conseguiu perdoar, mas se comprometer a fazer isso por mim, não pelo outro, porque o perdão se trata de mim, não de você. É do quanto eu me liberto de todo o mal que você me fez ou me faz. Não se trata de concordar com o que você fez, nem de menosprezar a dor que você me causou, mas de entender que já basta o que foi feito. Eu desisto de continuar levando isso adiante. Porque talvez você morra egoísta, eu não vou me conectar à sua vida infeliz o resto da vida, e o perdão me liberta disso. Não se trata de menosprezar o que foi feito comigo, mas de evitar que aquilo se delongue na minha existência. Amor que o perdão possibilita. E a música foi muito bonita, né? Inclusive, quando vocês começaram a cantar, eu não conhecia essa letra, eu vou pegar aqui essa letra. Que coisa incrível, ó. Antes de falar, escuta. Antes de escrever, pensa. Antes de gastar, ganha. Essa é ótima, muita gente precisa dessa. Antes de orar, perdoa. Quando fores orar, se tiveres uma contenda com teu irmão, larga o teu sacrifício, vai lá, perdoa teu irmão, ou pede o perdão dele, só então vem falar comigo. Não vem falar comigo se você vai me impedir aquilo que você não oferta para a vida. Não solicite a Deus o que você não entrega para o mundo, porque não tem sentido. É preciso então olhar para você no quarto escuro da vida e pensar assim: eu que me sinto menor que todos os outros, preciso entender que essa é a maior mentira que eu acredito. Tem um poema de Augusto dos Anjos que ele faz assim: todos os meus amigos são príncipes nessa vida, todo mundo é vencedor, todo mundo é incrível, todo mundo é fantástico, todo mundo ganha bem. Ele vai elencando o que todo mundo diz lá nas conversinhas que a gente está se exibindo para os outros. Será possível que não tem nenhum fraco como eu nessa vida? Que na hora de agir me esquivei de forma covarde? Estou cansado, só tem príncipes nesse mundo, porque é mentira. O discurso lá fora é uma, a realidade é muito outra. Google tem dados sobre isso. Dia 12, dia dos namorados. Muitas postagens foi o quê? Amor da minha vida. Não sei o que eu faço sem você. A mesma pessoa que posta isso no Google vai lá na pesquisa bota na rede social isso aí na pesquisa do Google, ele não me procura mais, o que é que eu faço?
Ela não me procura mais, o que é que eu faço? Como resgatar meu casamento? Mas a imagem pública é, estamos felizes. A realidade íntima é, tá punk. Sabe onde Deus está? Aqui, no tapunk, porque é a verdade. Aí você admite, você olha, você observa, não fica naquele jogo de culpa, pensa, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que é que eu posso fazer para melhorar a relação com a pessoa que eu amo, o filho, a esposa? Em vez de querer que a outra pessoa se transmute no que eu quero, como é que eu mudo a ponto de que eu impacte essa vida? Aí Deus diz assim, agora você entendeu a senha. Disponível para a flexibilidade do amor, porque quando não resolve é porque o amor foi pouco. Quando não resolve é porque a prece foi pouca. Não é o dinheiro. Dinheiro não resolve. Hoje eu conheço pessoas que compram coisas com bilhões. Um amigo meu comprou uma faculdade por 4 bilhões. Eu perguntei, tu passou um Pix? Como é que passa 4 bilhões? Eu vou passar um Pix para tu, tá? Bota 20% para mim que resolve tudo a parada aqui, né? Mas entenda, não resolve. Eu lembro que um chegou assim, Rossandra, eu entendi como o dinheiro não vale quando minha mãe chegou no hospital e eu não podia comprar alguém para morrer por ela. Ele colocou essa metáfora na minha cara. De fato. Numa hora dessa é entrega. É joelho no chão. É conversa com o papai. Sabendo que nessa estrada com Deus, não vá com maquiagens, filtros, vá inteiro e completo como você é, porque Ele conhece. Em 1970, Gilberto Gil fez uma música a pedido de Roberto Carlos. Ele ouviu a música, não gostou, achou meio estranha, resolveu não gravar. Aí Gil gravou, porque Roberto Carlos não quis. E a música é: se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Não vem maquiado, não vem com filtro, não vem com discurso pronto, não vem com discurso de vítima ou de algoz, não vem se culpando nem se sentindo menor. Apenas vem como um filho, desnudo, para que a gente construa uma trajetória para uma estrada que vai dar em nada, 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 nada do que você esperava encontrar, por um único motivo. Um único motivo. Como nada vai nos separar do amor de Deus, nada. Os sonhos que você tem para você, quando você deixar Deus agir, eles são muito maiores do que você possa imaginar. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus, mas só se realiza quando você permite que esse amor de Deus, através de Cristo Jesus, penetre o seu coração, e a culpa e a acusação não ganhem mais lugar de protagonismo, e ceda lugar para o amor de um Pai que é perdoador, que é misericordioso e que conhece até as deficiências que você nem supõe ter, e ainda assim ama perdidamente você. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Rossandro a sua esclarecedora palestra e que as suas palavras ecoem fundo nos nossos corações, que possibilitem a nossa transformação interior. Esta é a meta, e esta é preciso que se faça. Muito obrigado, Rossandro. E vamos passar agora para a parte em que damos um passe aos presentes. E vamos fazer diferentemente hoje, em virtude da presença maravilhosa de vocês aqui. Vamos dar um passe coletivo. Pedimos aos médiuns que se posicionem aqui na frente, um pouco ao lado e um pouco ao lado, e que nós vamos fazer uma prece, meditação, e durante a prece vocês fazem o envolvimento da plateia, e que vocês também vibrem junto com as palavras da prece meditação.
Vamos nos preparar fisicamente e espiritualmente. Vamos respirar profundamente, relaxando o nosso corpo físico. Em seguida, transcender, ligar a nossa mente no fluxo de energia vinda das esferas superiores. Prece, meditação. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina. Aqui estou, com o teu canal vazio, água viva da fonte divina da vida. Saúde e felicidade flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Agradecemos aos médiuns o passe reparador. Podem se sentar. E neste ambiente de paz e harmonia, em que nos preparamos para ele, mediante preces iniciais, a palestra, o passe revigorador. E agora estamos sintonizados nos nossos pensamentos, nas energias e vibrações amorosas, fraternas de paz, harmonia e amor. Vamos fazer essas vibrações em favor das pessoas, inscritas nos nossos livros de encarnados e desencarnados, para os agendados no atendimento fraterno, nos grupos mediúnicos, especialmente para aqueles listados aqui na mesa, para José Benedito Barreto Melo, no apartamento 26 do hospital. Vamos também envolver os nossos lares, os nossos vizinhos, todos os moradores da cidade de Goiânia, do Brasil, do mundo. Vamos vibrar para o nosso planeta, que tenha paz, harmonia e amor. Para a prece final, vamos pedir para o nosso irmão Renner fazer. Então vamos pedir a Jesus e aos espíritos amigos, em agradecimento a essa casa, a doutrina espírita, que nos proporciona encontros como este. Viemos para cá com expectativas, com sonhos, com medos, e que a gente possa voltar um pouco mais tranquilo, confiando no amor de Deus, de Jesus, em toda a assistência espiritual que todos nós recebemos, que a gente consiga levar isso para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa família,
que é onde a gente mais atua. Repetindo a frase: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. E que assim seja. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião pública da noite de hoje. Muito obrigado a todos e que volte sempre, esteja sempre conosco.